Memória Petrobras, depoimento de Laila Garrido Pereira, entrevistado por Douglas Tomás, no Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2009. Realização Museu da Pessoa, entrevista número MPET com PERJ TM 002. Eu vou começar essa entrevista pedindo que você diga o seu nome, local e data de nascimento, nome completo. Meu nome é Laila Garrido Pereira. Moro em Saquarema, na rua 53, lote 16, quadra 263, em Jaconé. E onde você nasceu? Eu nasci no Rio. Em que data? Eu nasci em 21 de março de 1957. E Laila, qual é a sua formação? Pedagogia, sou pedagoga. Você exerce a profissão? Não, no momento não. E o que você... Eu trabalho em movimentos sociais, tá? E também tenho uma microempresa, né? Um quiosque na praia, na beira da praia, em Saquarema, Jaconé. E Laila, a que instituição você pertence? Olha, eu pertenço à AMEAS, Associação de Mulheres Empreendedoras, acontecendo em Saquarema. E também sou membro de fórum, né, da Agenda 21, local de Saquarema. Também representante do 4º setor do Fórum Regional da Agenda 21, com PERJ, no qual eu sou secretária técnica de uma secretaria executiva que foi formada no fórum. E também faço parte também da REBAL, o elo da Agenda 21 do Rio. E também sou membro do consórcio, consórcio Lago São João. Eu sou do subcomitê de bacias hidrográficas de Saquarema. Mas só vou voltar um pouquinho, sobre a AMEAS, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente como é que é. A AMEAS, ela surgiu de um grupo de mulheres, tá, que sempre quiseram fazer alguma coisa pela causa das mulheres e da situação que acontecia em Saquarema. Saquarema não tinha essa representação. E nós estávamos tentando há vários anos que tivéssemos uma coisa organizada. Conseguimos, tá? Fizemos parte de políticas públicas para mulheres, tá? E começamos o nosso trabalho, tá? E vem desenvolvendo um trabalho muito bom, porque nós estamos assim, com representação nos conselhos. Todos os conselhos de Saquarema quase todos têm uma de nossas representantes. No Conselho de Saúde, no Conselho de Infância, de Assistência Social, entendeu? E na área ambiental também, nós temos uma educação ambiental. E quando é que foi fundada a associação? Ela foi fundada, nós vamos fazer agora em outubro, 2 anos. Você participa desde a fundação? Desde a fundação. Nós fundamos a associação. Quais são as atividades que você exerce dentro da associação? Capacitação, né? Empreendedorismo, né? E educação ambiental, educação social, tá? E nós fazemos, como se diz, nosso trabalho é focado mesmo no empreendedorismo da mulher. E lá você está dizendo que participa de outras, né, instituições, outras entidades. Esse seu envolvimento com os movimentos sociais, com as ONGs, isso é desde quando? Olha, isso vai muito tempo, né? Você está lidando com uma cinquentona, né? Então a gente já trabalha desde que eu fui morar em Saquarema, né? Já tem isso uns 30 anos, mais ou menos, que a gente trabalha em Saquarema. E pela necessidade do local, pela deficiência, entendeu, do local, você começa a se envolver. Entendeu? Nós moramos num lugar, por exemplo, que nós não temos, o nosso bairro não tem água. E isso nos deu força nem saneamento básico. E isso você não mora numa cidade turística e isso pega muito, isso dá muito problema para moradores locais e tudo. Eu também fiz parte de associações de moradores, 2 mandatos, uma associação de moradores da Restinga de Jaconé, à margem, fiz 2 mandatos lá e a gente conseguiu o ônibus para o local,
na época que não tinha acesso, e foi devagarzinho, a gente foi, sabe, colocando as pessoas com uma qualidade de vida mais ou menos, né, como se diz, mais ou menos integrada, porque era muito difícil as pessoas, as informações chegarem e tudo, então a gente conseguiu ajudar um pouquinho nesse processo. Por que você foi para lá, para Saquarema? Olha, eu fui por uma causa muito curiosa. O meu marido tinha se aposentado, né? Eu era bancária, né? Trabalhava no sistema financeiro, né? 19 anos no sistema financeiro, e quando tiveram aqueles planos todos econômicos, eu surtei, eu não consegui. Ele aposentado e eu nessa ciranda toda. Como eu tinha uma casa de praia, eu escolhi, né? Eu tive essa opção, ainda podia receber a opção de morar lá. Quer dizer, eu fiz um acordo com o banco, entendeu? Entrei num acordo com eles, fiz para eles me demitirem, para mim ficar com o privilégio de morar em Saquarema. Entendeu? Isso foi quando? Isso, olha, isso já foi há muito tempo, tem 19 anos. Não mais, tem 26 anos, por aí. Já tem 26 anos. E você se lembra, Laila, qual foi a primeira causa que você tenha abraçado, que você tenha se envolvido mais? Tenho. Isso eu tenho muita lembrança, porque a luz do local, ela era, como se diz, era um acordo. Você tem luz, então você vai beneficiar, a gente fazia um pool de pessoas e uma só tinha energia, né? E nós rachávamos isso, né? E dividia, no final do mês a gente pagava aquela pessoa. Quer dizer, as ruas, elas não tinham a rede baixa, né? Então, o que tinha, a gente negociava para fazer isso. Quer dizer, até hoje nós não temos uma iluminação pública no local, mas a gente faz isso também na parte solidária. O nosso bairro, mesmo sendo de Saquarema, ainda tem, a gente ainda tem certos problemas lá, entendeu? Mas a coisa principal foi a luz. A luz, porque nós não tivemos, as geladeiras eram de querosene, entendeu? E é aquele pessoal que era muito mais veranista do que morador. Então você tinha que fazer eles entenderem que os moradores precisavam deles para que a gente conseguisse alguma coisa, entendeu? Mas aí como é que vocês fizeram? Nós fizemos um acordo de amigos, né? Uma união de amigos que depois, mais tarde, teve um amadurecimento de se formar uma associação de moradores, que foi a Associação de Moradores da Restinga de Jaconé, que tinha já um presidente na época, mas ela não era registrada. E a minha maior alegria foi o primeiro registro dessa associação com o CNPJ. E até hoje ela está funcionando lá com outros representantes, graças a Deus, tá? Mas está lá trabalhando com o CNPJ, com tudo direitinho. E a Agenda 21, você já participava de algum projeto? Não. Algo conhecia? Não, a gente conhecia, tá? Até por ler jornais e tudo, porque a Agenda 21 a gente conhecia daquela época da Eco 92, né? E como, claro, na área de educação, a gente sempre estava imbuída de informações, entendeu? Eu estudei um pouco com eles, a situação quando teve a Eco 92, mas eu senti que isso depois parou, né? E depois, quanto ao município, começou-se um processo de Agenda 21, com todo o gás possível, informação e publicações e tudo, e depois ela não resistiu, ela não avançou. E só agora, com o Comperj, né, com a caravana do Comperj, nós ficamos envolvidas com a causa, nós fomos convidados como sociedade civil organizada, e nós ficamos acompanhando o processo desde que aconteceu aquele movimento de eleição, né? Eles fizeram uma plenária grande de 2.000 pessoas em Itaboraí e as associações participaram. Nossa associação participou. Na época eu era da Marge, né? Da Associação de Moradores e Amigos de Jaconé, e consegui lá
ser uma das representantes da comunidade do quarto setor. E foi assim que começamos a entrar de cabeça na Agenda 21 e pensar na formação de uma agenda local. Só vou voltar um pouco, o que é essa caravana? Uma caravana Comperge. A caravana Comperge foi uma iniciativa da Petrobras, tá? Porque ela precisava que o município entendesse a proposta deles como empresa, porque eles queriam mostrar para a comunidade o que era o tripé, né? Essa sustentabilidade que tanto falam. As pessoas não conheciam isso, então eles apresentaram esse projeto, tá? Com foi bem divulgado, né? Bastante divulgado. A comunidade e as pessoas afins, as pessoas em torno de tudo, compareceram nesse encontro, que foi um encontro muito grande em Saquarema, e foi explanado todo o projeto desse maior investimento que na América Latina, foi o que eles mostraram para a gente, com riqueza de detalhes, entendeu? E aí, nessa que você fala, como é que conta um pouco aí dessa você falou que acompanhou, né, toda a implantação da Agenda 21, né? E essa eleição, como é que foi isso? Isso foi um fórum que eles fizeram em Itaboraí, tá? Que divulgado em todos os municípios, porque eles queriam que todas as pessoas em torno desse complexo, que seriam 15 municípios, Saquarema na época não estava, antes disso ela não estava por causa do Conleste, ela ficava fora, eram 11 municípios, mas em função da água, Saquarema entrou porque eles precisariam também de água. E olha, até a gente vê, nós não temos nem a água suficiente para cobrir o nosso município, porque tem uma empresa que faz isso, que é a Águas de Jurtunaíba. Mas foi em função da água que Saquarema entrou nesse processo. Aí entrou Saquarema e mais um município, não sei se foi Rio Bonito, não me lembro agora, que também era pela razão da água. Mas como assim razão? Né? Porque o Comperge ele ia precisar dessa água, entendeu? E ele já tem um trabalho feito, eles têm água, o município tem. Eles não tinham, né? Porque agora a SEDAI já está entrando lá. Eles não tinham, era como beneficiar isso, mas foi por isso realmente. Isso aí foi nas outras audiências que nós participamos, nós questionamos isso, a gente cobrava, não, o Saquarema entrou em função da... Mas porque o Comperge precisaria do município. Exatamente. E vai pelas bacias, né, hidrográficas e vem... E a participação de vocês era no sentido em relação à água. Vocês não participavam, em que vocês diziam que... Não, o Saquarema não participava? Não participava, porque ela estava fora do área de influência, né? Ela fica um pouco afastada dessa área de influência, tá? Nós íamos só, porque como também nós íamos ter aquele efeito, como se diz, ia mudar completamente a nossa vida, porque nós íamos sofrer o impacto esse impacto ambiental e esse impacto social. Porque muita gente em Saquarema estava já sabendo disso e começam já a querer saber, morar e tudo, e a gente ia ter esse impacto também. E Lália, como é que funciona o fórum lá na Saquarema? Olha só, o fórum, tá? Nós já estamos em lei, entendeu? Nós estamos só agora esperando só as nomeações, né? Porque isso é um processo que agora a gente já está fechando, mas já é lei no município, tá? Ele é consultivo e deliberativo. Quer dizer, foi um avanço porque nenhum fórum da Agenda 21 que a gente conheça, pelo menos eu não conheço, seja deliberativo. E a lei nos facultou
nessa situação. Nós somos consultivos e deliberativos. Nós estamos até aprendendo a lidar com isso, entendeu? Porque as pessoas do Fórum, da Agenda 21, estão trabalhando, tá? Estão trabalhando para ter um entendimento e colocando todos os setores afinados para trabalhar com essa situação nova, que é um fórum deliberativo. Mas é só de Saquarema ou você fala das outras municípios? Eu falo de Saquarema, né? Embora eu tenha, eu seja representante do Comperj regional e no caso desses 15 municípios, eles criaram essa secretaria executiva, eu sou da secretaria técnica, que na época já está, agora como a gente já está com um trabalho consolidado do diagnóstico local, voltaram o trabalho da regional, cessou um pouco, deu uma parada e foi voltado o olhar para os municípios. A gente estava trabalhando na confecção desse diagnóstico. Esse diagnóstico já está pronto, nós estamos esperando só a publicação. E Laila, as pessoas no fórum local participam ou precisam? Não, participam porque nós temos o dia certo. A gente é toda primeira segunda-feira do mês, né? E isso já é uma prática. E agora nós estamos nos preparando justamente para que esse fórum se abra mais. Ele ainda está precisando de mais, vamos dizer assim, de mais entendimento. Nós estamos trabalhando nisso, porque nós temos um projeto e nós estamos trabalhando nesse projeto. E quais são as questões mais debatidas? A deficiência do turismo, né? O turismo local, porque um lugar que não tenha um saneamento básico e água em todos os municípios, que é o caso agora que nós estamos avançando, né? Nós estamos avançando e o turismo ficou um pouco prejudicado, entendeu? Então as pessoas elas questionam, é o saneamento básico, entendeu? E justamente a parte de educação, entendeu? Saquarema ele era qualificado como penúltimo em qualidade de vida. Ele só perdia para São José do Alto, São Sebastião do Alto, se eu não me engano, São Sebastião do Alto. Entendeu? Então a gente não podia ficar com essa realidade, a gente teria que mudar essa história. E nós estamos trabalhando para que essa história mude. E você falou que ele tem essa especificidade que é deliberativo, né? E como é que funciona isso? Essa situação, nós estamos inclusive trabalhando nisso, porque nós temos 4 representantes, são 6 representantes do governo, 6 representantes do empresariado, 6 representantes de sociedade civil organizada e 6 representantes da comunidade. Anteriormente, nós não tínhamos contemplado comunidade, tá? Coisa que na lei já foi implantado o 4º setor, porque a lei tinha sido feita, mas errada. Então, nós conseguimos retornar isso tudo, a lei já está completamente organizada. Só que na hora de fechar isso, foi aprovado um fórum deliberativo. Nós estamos trabalhando nesse entendimento, porque deliberativo vai ser uma coisa até muito complicada, entendeu? Porque normalmente os fóruns eles são consultivos, entendeu? Então a gente está trabalhando nessa situação para ver como é que a gente vai conviver com essa nova situação do fórum. E você fala uma lei municipal. Lei municipal. E só para eu entender, Laila, você falou que esse fórum, esses 6 representantes do governo, 6 representantes da comunidade, são 6 de cada setor. 6 de cada setor. Esse é o fórum... Para ter a paridade, né? Isso, mas esse é o fórum,
local? Fórum de Agenda 21 local. Fórum de Agenda 21 local. Mas... Nós temos, inclusive, aprovado já o regimento interno do fórum. Entendeu? Mas como é que, eu só para entender, como é que funciona, assim, é você que representa o quarto setor, Quarto né? setor, sou coordenadora do quarto setor. Como é que você faz essa articulação com as demandas do seu setor? Olha só, o que acontece é o seguinte, nós ainda, por não a lei ainda não ter nomeado as pessoas, tá? Nós estamos trabalhando ainda sem essa direção, entendeu? Nós estamos trabalhando como fórum, todo mundo nas causas, todo mundo trazendo os problemas, fazendo palestras. Agora mesmo nós vamos ter uma pessoa do MMA lá para fazer uma palestra e um representante também das Agendas 21 da Rebal, né, o Calico, ele vai dar uma palestra para a gente, justamente para o fórum, porque nós temos que colocar a comunidade, as pessoas que estão ainda de fora, dentro do fórum, para entender realmente o que é uma Agenda 21. A nossa dificuldade é fazer com que as pessoas entendam o que é uma Agenda 21, como ela funciona. É essa a nossa missão, a primeira missão da gente é fazer com que essas pessoas entendam, entendeu? Ainda há bastante dúvida. E onde é que são feitas as... Nós estamos nos reunindo numa associação, num setor até religioso, uma casa de irmãs, né? É um centro social católico, entendeu? E ela, como é também membro do fórum, né? Ela é suplente do terceiro setor. Então, elas cedem o espaço delas. E é muito confortável, tem acontecido, mas não é, por exemplo, ideal. As primeiras reuniões a gente também fazia na igreja porque tem espaço, nós não temos espaço para isso. Então, onde cede o espaço a gente faz. Antes, quando eram só os setores, nós fazíamos, por exemplo, em Jaconé, nós fazíamos num clube, outros faziam na associação comercial e tudo. Quando juntou o fórum todo, já ficou difícil por causa do lugar que tem que ser central, entendeu? E de quem oferecesse, onde oferecesse o espaço para a gente. Quando você fala o fórum, são só os representantes ou Não, é aberto, o fórum é aberto. Embora nós tenhamos as nossas reuniões de coordenadores, o fórum sempre foi aberto. Qualquer pessoa pode participar. Entendo. Mas, mas esses seis representantes do seu setor, esses não são um só que foi para o fórum regional, é isso, né? Uma pessoa somente que vai para o fórum regional. Eu sou representante do quarto setor, exatamente. Do fórum regional. Do fórum regional. Mas do fórum regional. Seis... olha só, o fórum regional é uma coisa. O fórum regional, ele tem 4 representantes de cada setor e no caso, nós temos um representante do governo, um da terceiro setor, que são ONGs e associações. Nós temos um representante da parte do empresariado, entendeu? E uma do comunidade. Então, são 4 representantes de Saquarema, no caso de Saquarema, que vão para o regional, representar o regional. Mas no local são 6 de cada setor? No local são 6 de cada setor. Entendi. Isso aí. E como é que foi escolhido? Isso foi eleição, né? Depois de fechamento dos trabalhos locais, dos trabalhos setoriais, que se fez não foi nem bem uma eleição, porque nós já estávamos trabalhando naquela coisa do consenso, tá? Então, quem despontou, quem trabalhou bem e quem se candidatou a trabalhar pelo fórum é que teve a oportunidade de representar, entendeu? E Laila, você tem alguma ação já concreta que vocês têm implementado? Sim, nós temos sim. A água em um dos bairros, ela não chegava, não tem água num bairro que chama Jaconé, né?
E acontece que isso foi apontado em todos os setores, até mesmo no governo, né? Todos os setores eles apontaram que esse era uma prioridade. Um era o acesso, porque tem muitas ruas ainda que não tem acesso, né? Não tem asfalto, e foi o saneamento básico. Nós não conseguimos ainda o saneamento básico, mas já está agendado, já tem publicações em jornais, né, que nós impulsionamos isso e colocamos isso na frente de todas as prioridades. A nossa prioridade foi a água, e a SEDAI, tá, como concessionária, né, ela vai fazer esse trabalho nesse bairro. Tá, já foi aprovado, já foi publicado. Nós estamos só aguardando como agenda. Nós vamos cobrar isso. Nós vamos querer saber quando começa, quando termina e tudo, porque essa é a função do fórum. A gente quer que essa agenda, no sentido da palavra, ela se cumpra, né? E nós estamos trabalhando nisso, e esse PAC, né, esse processo de aceleração, colocou Jaconé na frente, e a gente sente que foi uma pressão do fórum, sim. Nós estamos até com convites a ele, para a SEDAI fazer essa palestra no fórum da Agenda 21, convocando toda a comunidade local, entendeu? Para assistir como vai ser esse projeto, como vai ser o financiamento, tudo direitinho para a comunidade. Tem previsão de... Eles dizem que começam essas obras no final de outubro. Nós estamos aguardando. E, Laila, quais são as dificuldades aí da atuação no fórum? Olha só, a gente é equipamento local, né? O local, porque o que a gente acha, o fórum, às vezes eu não recebo pessoas, por exemplo, de outras religiões. A gente tenta dizer para as pessoas que está sendo feito, por exemplo, num lugar de uma crença, porque oferecer um lugar e uma pessoa é do fórum. Então, isso eu sinto que um espaço adequado está nos faltando. A gente está com um planejamento de fazer itinerante, tá? É uma boa ideia, mas a gente vai sempre encontrar com a situação de não ter o lugar e ter que alugar, entendeu? Clube, tudo. Então, nem sempre a gente consegue isso sem custo. E equipamento, né? Porque a gente fica contando, fazer atas e tudo, a gente é todo organizadinho e tudo. Então, é sempre a boa vontade. Nós não temos um espaço, nós precisamos fazer arquivo, fazer toda uma memória, e isso realmente é uma coisa que a gente, ferramenta, nos está faltando. Vamos contar ainda, continuar contando com a boa vontade das pessoas, mas o equipamento realmente é deficitário no município. Você sabe qual foi a data de fundação lá do fórum local, do Saquarema? Olha, eu não tenho, olha só, pela lei, a lei está até publicada, eu não tenho certeza. Só o ano foi... Foi nesse ano, foi esse ano, 2009. E Laila, agora falar um pouco sobre o Compete, quando é que você soube, qual foi a sua impressão quando você recebeu a notícia de que seria instalado na região um grande complexo petroquímico? Você se lembra disso? Lembro. Foi muita preocupação. A própria associação de moradores, da qual eu não fazia mais parte, me deu uma procuração. Você precisa ir lá ver isso, porque nós estamos preocupados com isso. Eu não era na época, não estava na gestão, porque eu já tinha feito 2 mandatos, e eles me passaram uma procuração para me representá-los. Eu falei, não, tudo bem, eu vou saber o que está acontecendo e tal. Não, porque a gente está preocupado, porque como é que pode? Vai vir um monte de gente para cá, e eles com medo dessa chegada, dessa informação truncada, e não sabia.
E aí a Petrobras, ela facilitou, ela botou ônibus para as pessoas e tudo. E as pessoas foram com o Comperj, foi amplamente divulgado em jornais e tudo. E nós fomos lá ver para crer e tinha lá mais de 2.000 pessoas, tá? E aconteceu, nós nem sabíamos que haveria eleição de fato, né? Nós fomos avisados assim que era porque eles fizeram a apresentação numa caravana. Depois teve o fórum mesmo, que foi lá em Itaboraí. Aí, na hora lá, nós com a carta de representando as associações, outros os seus comércios e as suas representações, e eles fizeram lá umas ilhas, tá? Umas ilhas dos municípios. Você era de Saquarema, não, você de Itaboraí, São Gonçalo e os 15 municípios numas ilhas. Então, dessas ilhas foi realizada uma eleição e cada município elegeu seus 4 representantes. Sim. Então, o representante do fórum não necessariamente seria um representante do fórum local? Não existia Agenda 21. A nossa Agenda 21, ela surgiu pós o Comperj. O Comperj é que nos deu como se diz, eu acho até que você até mais direta. Eles nos capacitou, entendeu? Para que esse fórum se fortalecesse, entendeu? Porque ele não existia. Ele já no passado teve uma indicação e começou e tudo, depois foi completamente extinto e não foi realizado. Nós não tínhamos Agenda 21 na realidade. E como você me disse já que o Fórum Regional, no momento, vocês estão mais voltados mais focado local, né? No local, exatamente. Houve interrompeu um pouco o trabalho no regional. Até a nossa secretaria executiva, ela deixou de se reunir em função do trabalho do local, né? Nós estávamos montando o diagnóstico, não foi fácil. São quase 2 anos trabalhando nesse diagnóstico, tá? Nós fizemos um trabalho, todos os municípios, eu tenho acompanhado, né? A gente tem relação, um trabalho pesado, sabe, magnífico, né? Porque você tem que buscar todas as informações e todas essas pessoas que representam, com riqueza de detalhes, forneceram um verdadeiro, tá? Eu acho que é um verdadeiro levantamento do local, com sentimento de quem mora lá, entendeu? Porque o que é mais fácil é isso, é você ter depoimento das pessoas que vivem realmente no local, que sentem as necessidades do local. E Laila, vocês têm relação com as ONGs executoras, que é a ISER, Ipanema? Sim, não podemos de citar. Por exemplo, eu, como sou do 4º setor, nós tivemos o trabalho com a ASA, tá? Nós não tivemos reuniões com menos de 150, 200 pessoas, tá? O ROCO fez as nossas reuniões, que administrou essas reuniões, tá? Nós tivemos toda a orientação possível. No caso, eu acompanhei, porque como secretária executiva, eu ia nas outras reuniões dos outros setores, tá? Não deixando de citar nenhuma. Eu sei que eles tiveram, o Instituto Ipanema, eles tiveram dificuldade, que era do primeiro setor, né? A primeira reunião foi super cheia, depois eles não conseguiam. Eu sei que eles tiveram muitos problemas para a reunião, porque uma cidade como Saquarema, uma cidade turística, também é complicado, em determinadas reuniões feitas em horários que não são convenientes para o local, porque praia, se for uma sexta-feira, é muito difícil. Então, só teve os probleminhas técnicos, mas inclusive o Instituto Ipanema também avançou bastante. Eles conseguiram tirar e colocar as pessoas do primeiro setor
mais atuantes, tanto é que nós temos representação atuante e frequentadora do Fórum da Agenda Local, em função, naturalmente, do trabalho das ONGs, tá? Todas as ONGs tiveram muito, eu acho que, não sei se era a carência do povo, o povo queria essa oportunidade, entendeu? Então as ONGs trabalharam bem, foi bastante proveitoso. E com o grupo, esse grupo gestor, que é a Petrobras, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria também. Estadual. Nós tivemos também um acesso muito bom, um conforto muito bom. E a comunicação, eu quero elogiar muito a comunicação, porque nós não ficamos sem estar sempre ligado às coisas novas que aconteciam. Então o fórum foi... Eu só nem gostaria de comentar, porque um desses parceiros, que foi a José Pelúcio, não teve... eu não posso comentar porque cessou e não tem, mas os outros parceiros foram espetaculares. E Laila, que tipo de impactos o Compeg vai gerar no seu município? Olha só, o que mais me preocupa é como se diz, eu não sei como é que eu vou falar isso, sobre a chegada das pessoas no local, né? Nós temos muita preocupação porque um exemplo muito próximo foi Macaé. Isso refletiu muito em Saquarema, o que se passou em Macaé. Então nós temos muito medo com essa vinda dessas pessoas que não estão, como se diz, o lugar não está preparado para isso, entendeu? O local precisa ter uma estrutura, uma urbanização, uma recepção para essas pessoas, porque fatalmente nós vamos ter, se não for bem trabalhado, a gente vai ter quase os mesmos problemas de Macaé. Nós estamos trabalhando para que isso não ocorra. Teria alguma história marcante aí, engraçada, triste, não sei, que poderia nos contar aí, que você se lembre, assim, embora seja de repente, assim, lembrar de alguma coisa, seja difícil, né? Não, é difícil porque a gente tinha muito trabalho, né? Mas o que acontece é que o pessoal, uma coisa que era muito engraçada, o pessoal dizia assim, a Petrobras está chegando. Então eles achavam que a Petrobras estava chegando. E como é que vai ser quando a Petrobras chegar aqui? Eu falei, olha gente, vocês têm que... Não é bem assim, a Petrobras não está chegando. Vocês têm que... Então eu achava engraçado eles dizerem isso, que a Petrobras estava chegando no município. Então a expectativa das pessoas é uma coisa, é o tal do entusiasmo. Eu sempre dizia, uma vez eu abri uma reunião na comunidade e eu dizia assim, eu tive uma instrutora que ela falava assim, olha Laila, vocês sabem o que é entusiasmo? Aí o pessoal, na palavra, o que é entusiasmo? Você não vai encontrar em livro nenhum isso. Mas eu vou te dizer para você o que significa, no sentido da palavra, entusiasmo. Entusiasmo é Deus dentro. Aí o pessoal, Deus dentro. Você imagina o que as pessoas, quando entram num fórum desse, a expectativa de um lugar onde se pouco tem e muito se dá, porque uma cidade turística que é bonita por natureza, entendeu? As pessoas têm uma expectativa muito grande. É aquela coisa que você não pode definir, né? Deus de qualquer pessoa, mas é Deus dentro. O entusiasmo é uma coisa muito grande. Isso você não vai encontrar em nenhum dicionário, mas é a realidade, isso foi comprovado. Então eu dizia para ele, gente, a Petrobras não vai chegar. Vocês é que vão chegar a entender o que é, entendeu? Você ter um efeito renda, entendeu? Vocês vão compreender, comparecendo a esse fórum, que a coisa não é assim, é diferente. Isso foi uma coisa engraçada e sempre acontecia em todos os fóruns. Outra coisa era o pessoal pensar como se diz, que era uma titularidade ser do fórum, entendeu? Eles não entendiam e nós tivemos bons encontros com o Rocco. E o Rocco, como comunidade, ele colocava muito bem isso, entendeu? Ele colocou todo mundo
afinado, sabe? O pessoal começou a entender o que era a chegada desse complexo petroquímico para o local, entendeu? Próximo, porque o pessoal não entende, eles pensavam que o complexo ia ser até no caso de Jaconé. Eu falei, não é assim, entendeu? Isso aconteceu, foi uma coisa curiosa. E como é que você vê o futuro da região? Olha, eu acredito. Eu acredito no trabalho e eu acredito nos resultados, porque não foram 2 dias, 3 dias, e não foram 1 ou 2 pessoas que ajudaram nesse processo. Então eu acredito que nós vamos ser bem diferentes do que Macaé na época, tá? Eu acho que eles também conseguiram melhorar a situação, mas eu acho que nós vamos ser diferentes. Tá? Hoje as pessoas falam em sustentabilidade entendendo esse tripé. Eu acho que hoje, tá, não só Saquarema, mas os municípios que estão no entendimento, estão com agendas 21 formadas, entendeu? E trabalhando, porque não adianta você formar no papel. A Agenda 21 ela tem que ser trabalhada e vivida, porque onde você escuta aqui, no Japão vai escutar também a mesma coisa. A Agenda 21, ela eu acho que a Petrobras ela acertou quando ela fez esse encaminhamento. Porque uma coisa é você pegar um projeto e chegar numa prefeitura e apresentar. Ela vai dizer o que ela acha que tem que ser, o que ela acha que é melhor e a deficiência que ela acha que é. Não é o povo, não é a comunidade relatar isso e ter o espaço para isso. Ela não só teve o espaço, como ela teve a consciência e ela teve o acompanhamento e ela teve as respostas que perguntaram. Então, onde se tem resposta, eu acho que não tem como dar errado. Eu acho que a cidade está melhorando, já temos uma ação, né? Eu acho que o fórum vai... Em termos de degradação, eu não vou nem questionar isso, porque nós não somos o município direto a eles. Nós vamos sofrer o efeito renda, entendeu? Um lado, ônus e bônus. Uma, chegada das pessoas, se elas não estiverem bem acompanhadas, se elas não estiverem bem, se o lugar não tiver uma infraestrutura, realmente não vai ser bom. Mas eu acho que Saquarema ou os outros municípios terão esse trabalho, essa infraestrutura, o fórum vai alimentar isso e vai trabalhar nisso. E Laila, a gente já está terminando, eu queria saber se você gostaria de registrar alguma coisa que a gente não tenha conversado. Gostaria. Olha só, eu acho que de tudo isso, o que foi muito bom é que nós vamos realizar um sonho. Esse fórum, ele nos deu capacitação de realizar um projeto. Nós estamos dizendo realizar, porque quando ele já sai do papel, a expectativa, né, como dizer, a vontade já diz que ele já é um projeto da Casa Verde, é um projeto do Fórum, tá, que ele está sendo muito bem elaborado, com planejamento, tá? Que é um centro de todas as informações, arquivos, um centro de que todas as informações em relação ao meio ambiente, tá? Que vai colocar dentro desse fórum as universidades, a biblioteca ambiental, quer dizer, uma agenda é um projeto interligado ao turismo, à educação ambiental, entendeu? E a Agenda 21 do local. Quer dizer, o universitário vai no local, ele vai saber onde vai ter um centro de informações. Então, essa Casa Verde, eu acho que já não é um sonho, é uma quase realidade, um projeto que já está sendo trabalhado e muito bem aceito em termos de pesquisa no município. E a ideia foi de quem? Isso foi, como se diz, né? A gente não pode, não quer, nós somos fórum. Então eu prefiro não dizer a ideia, porque a ideia veio do trabalho do fórum. Ah,
sim, mas veio do fórum, né? Do fórum da Agenda 21 local, entendeu? Então, isso nós tivemos uma etapa do trabalho que se dividiam. Você do grupo disso, daquilo, então houve os de projetos. Então, desse grupo saiu esse projeto da Casa Verde. E Saquarema, se Deus quiser, vai realizar. Nós tivemos uma audiência pública e nós incluímos esse projeto, entendeu, na lei orçamentária. Entendeu? Então, naquele período até 2010, 2014, até lá a gente tem essa noção que nós vamos conseguir realizar esse projeto da Casa Verde no município de Saquarema. Ah, que legal. E, Laila, o que você acha dessa iniciativa da Petrobras de preocupação com a memória dos seus trabalhadores, das pessoas que estão envolvidas em projetos? Eu acho respeitoso, eu acho que isso foi muito legal, isso dá para a gente a segurança que nada disso que nós fizemos, ninguém quer reconhecimento, muito pelo contrário, mas a gente quer justamente esse carinho que nós estamos, quer dizer, o dar um depoimento é muito bom quando a gente acredita, né? Não adianta você viver de sonhos, a gente não vê aí a Petrobras como um parceiro distante. A gente vê a Petrobras com uma preocupação realmente na sustentabilidade. Ele não está apenas, como se diz, ilustrando nada. Eu acho que está sendo presente, entendeu? E eu estou muito feliz, né, de ter essa atenção e o Fórum da Agenda 21 ser colaborador e parceiro. Eu acho, agora vamos inverter, eu acho que a Agenda 21 agora será parceiro dessas causas, né? E isso a gente está muito feliz porque nós conseguimos fazer a nossa agenda. É o nosso sentimento, é a realização da Agenda 21 local. E vale a pena estar participando, lutando aí? Ah, vale a pena, com certeza, vale a pena. E se tivesse que fazer outras agendas, entendeu? Eu acho que isso vai para todos os municípios, aqueles que ainda não têm, aqueles que ainda não estão entendendo o que é uma agenda 21, o que é um consenso, né? Vamos deixar aquela coisa lá atrás do voto, da eleição e tudo, vamos pensar no consenso, tá? É muito bom essa paridade, não adianta, a Agenda 21 não funcionaria se fosse só o governo, só a comunidade, só o setor, o setor empresarial, só o terceiro setor, não. Ela funciona porque ela tem os 4 setores interligados. Sem essa fusão, não aconteceria a Agenda 21. É isso que as pessoas precisam trabalhar, nessa fusão, nesse entendimento. Tá bom então, Laila. Terminamos por aqui então. Obrigada. Você gostou? Gostei. Obrigado. Nada. Tá ótimo. Gostei.